E o pessoal da escola Mateus, Ramé Braga, Rio. Oi? Independente, gente. Desculpa. Mentira minha. Obrigada. Desculpa, Matheus. Matheus, você virou escola. Ó, desculpa aqui, gente. Me perdoa. Gente, isso aqui é pra isso. Meu nome é Matheus, eu fiz a direção, a montagem e o roteiro. E eu desqualificando o menino aqui. Bom dia, meu nome é Davi, eu participei da fotografia e da montagem de set. Meu nome é Aldrin, eu fui o ator principal, o elenco inteiro, na verdade. Eu sou a Dora, participei da edição e produção também. Meu nome é Beatriz e eu dei assistência nos dias de gravação. Meu nome é Bruno e eu também participei da fotografia e de assistência no set. Alguma curiosidade, gente, sobre o filme, sobre o processo de filmagem, que vocês encontraram distribuídos juntos? Foi bem inusitado o surgimento da ideia desse curta, porque eu estava em casa lendo um livro de fotografia chamado Vitamina Fotográfica e eu estava aprendendo algumas coisas sobre funções da câmera. E aí eu descobri que essas funções também eram aplicáveis para vídeo. Então, quando eu descobri, por exemplo, que tinha como você usar foco manual, ajeitar o balanço de branco da câmera, imediatamente eu quis fazer um curta que usasse essas coisas. Então, a ideia acabou surgindo por causa dessas coisas. Das facilidades que a câmera promovia para você, no caso. E aí eu comecei a pensar e do nada veio essa ideia, que eu não vou falar muito para não dar spoiler do curta. Então vamos, gente. Vamos lá, assistir? vamos assistir agora os três, os últimos três. Obrigada. Chegamos ao fim. Temos só mais o Pinhata. E quem é o pessoal do Pinhata? Cadê? Aí. Perguntas? Eu tenho. Vocês têm direito de uso da música? Você sabia que eu ia fazer essa pergunta, né? Sabia. Não. Sendo bem sincero com você. Mas a gente vai correr atrás para tentar conseguir. O que acontece quando você bota uma música e leva pro YouTube e a música não está com autorização? Você leva uma advertência do YouTube. Um strike. E se você levar muitos, você pode acabar perdendo seu canal. Ela está perguntando isso porque no curta do ano passado que a gente apresentou aqui, a gente usou duas músicas que a gente não tinha os direitos. Então... Eu sou a bruxa má, né? Não, a gente entende. Eu tenho uma dúvida. Por que o nome Pinhata? Tem três coisas bem legais assim sobre esse nome que a gente acabou levando em conta na hora de decidir. Inicialmente ele não ia jogar um abacaxi no carro, mas quando eu cheguei na casa do Aldrin para gravar, a gente pensou assim, pô, ia ser um negócio daqueles de sabão líquido, azul, acho que é da Amaciante. Amaciante, enfim. Só que a gente acabou achando que isso não seria tão dinâmico. Então o Aldrin sugeriu uma fruta, inicialmente uma melancia, só que eu falei, pô, uma melancia não vai ser muito prático, né, da gente jogar no carro. Aí eu falei, por que não um abacaxi? Que tem uma forma bem única e daria pra gente gravar ele lançando. E aí a gente escolheu por causa disso, mas depois, na hora de decidir o nome, a gente pegou o pinha, que é abacaxi em inglês, em espanhol, desculpa. Abacaxi em espanhol e pinhata porque o carro
é a pinhata do nosso curta. Pinhata é aquele negócio que você bate, sei lá... Tem uma no recompensa bastão. dentro. Exatamente, tem uma recompensa dentro. Que são as chaves. São as chaves, exatamente. Essa é a analogia. E tem mais uma coisa interessante também, que é o abacaxi é geralmente usado como um problema, uma expressão para você caracterizar um problema. Ah, tô com um abacaxi para resolver. E no caso do nosso... Tá, ninguém usa isso no cotidiano, mas existe. A gente mudou, hoje em dia a gente fala que tem um pepino para resolver. A história foi inspirada em alguma coisa, algum fato que aconteceu na vida de algum de vocês ou não? É pura ficção? O final... A história, na verdade. Alô? O negócio aqui é o Juliminha. Não foi... eu já passei por isso e acho que a ideia de perder chave dentro do carro veio justamente da minha experiência. Mas o final inusitado foi uma coisa que brotou assim na minha cabeça e eu falei, é isso. Então você não quebrou seu carro com um abacaxi? Não. Você perdeu? Ah, tá. Inclusive pra gravar a gente não quebrou também. Não, é só pra saber se eu tinha que estar com medo de alguém tacar o abacaxi em mim. Alguém da plateia tem alguma pergunta pra esse filme? Esse é o momento, hein? Tem uma perguntinha rápida. Alguém lá de trás, saideira, sobre o processo do filme? Pode falar. Você ia falar alguma coisa, pode continuar. Eu só queria falar um negócio que esse tema, esse curta pra mim, é o retrato de uma geração da qual eu faço parte. Uma geração, uma juventude mimada, impaciente, que não sabe lidar com a espera. Então, eu queria atentar aqui para essa característica que a gente leva tão... a gente leva isso no dia a dia como se fosse uma coisa normal. E é muito importante a gente atentar para todas as questões que foram debatidas aqui, como racismo, machismo. Mas a gente também tem que se preocupar em medir as consequências das nossas ações. A gente precisa se preocupar com a convivência. Ninguém quer conviver num meio grosseiro. Esse cara, quando fica de frente com um problema, que é ter perdido a chave dentro do carro, ao invés de parar, refletir, ter paciência e pensar sobre uma coisa que não fosse trazer um problema futuro para ele simplesmente pega o abacaxi e joga na janela do carro. Não seria mais prudente? E foi inconsequente, né? Foi inconsequente, exatamente. Então, a gente acaba não se preocupando com as consequências do que a gente faz na vida das outras pessoas e é importantíssimo que a gente comece a fazer isso, porque só assim se cria um meio bom. Eu acho que a gente está no momento que a gente tem que, inclusive, pensar no que a gente está fazendo com a gente mesmo como um coletivo de país. E também o curta sobre doença moderna tem muito a ver com isso. Os meios de comunicação aceleraram as relações e a gente acaba sendo muito imediatista. A gente quer as coisas para ontem. Então, esse final é emblemático justamente por causa disso. É meio tragicômico até. Eu acho que também tem aquele, inclusive do que você estava falando, que também foi comentado aqui antes, que é a relação de um com o outro, a relação que a gente tem com o próximo. Porque ele podia muito bem ou ligar para o chaveiro ou pedir ajuda para alguém, né? Porque também tem esse lance de, além de não ter paciência, não pedir ajuda. Que tem muita coisa que acontece com a gente que a gente não fala porque a gente acha que as pessoas não podem nos ajudar. Orgulho, né? Exatamente. E aí eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, porque dele não pedir ajuda, por que vocês colocaram também esse lance de não ir ao próximo?
Vocês querem responder? Gente, tenta acelerar porque que já tá estourando o Não, tempo. de boa, de boa. Oi. Então, essa questão da paciência, como o Matheus falou antes, até reflete nessa parte também, porque a gente está impaciente com lidar com os nossos problemas, a gente não vai ir atrás pedir ajuda para alguém, né? Então, é até engraçado, porque eu, enquanto o ator que estava ali, eu não costumo me referir a ele como eu, né? Eu sempre falo, coloca essa... Quando eu estava editando, por exemplo, essa parte aqui, coloca ele fazendo isso, coloca ele aqui. Eu não estava referindo ao personagem como a mim. Então, por mais que haja esse afastamento, ainda assim existe essa presença do personagem, do fulano ali na gente, sabe? Isso ainda existe e está presente em várias dessas pequenas consequências, vários desses ramos da impaciência na nossa vida. Então, essa coisa dele não ir buscar ajuda com alguém é uma dessas consequências, né? Uma pergunta aqui. Além do problema com as chaves, teve um problema na hora da produção? Olha, o que você perguntou agora, eu achei que eu ia perguntar isso antes, mas a gente ia acabar dando spoiler. Eu não sei se vocês perceberam, porque o filme foi gravado em 2 dias diferentes. A parte na garagem foi gravada em um dia e a parte no corredor do prédio foi gravada em outro. A gente simplesmente não teve tempo. E o abacaxi está sempre à mostra na sacola com a coroa para fora. É a coroa, né? Coroa. Com a coroa de fora. Quando a gente estava no corredor em cima, se for parar para ver, não tem um abacaxi ali. Tem, na verdade, um espanador com a cabeça para cima. Mas, para vocês darem uma olhada depois quando forem ver o filme de novo, se vocês forem ver. Além disso, problemas pequenos. A gente teve que arrumar isso em cima da hora. Mas acho que com a atuação, a única complicação que a gente teve, porque minha experiência com a atuação se resume ao teatro, e então tem essa coisa de ficar sempre tentando voltar para a câmera, olhar para a câmera, e não é bem assim no cinema. Mas problema na produção, acho que não teve nada além disso. Gente, a gente precisa encerrar. Muito obrigado! Olha, em nome do Festival do Rio, da TV Escola, eu quero agradecer aqui a Clara, Jean, Cirilo e a Felícia pela presença de vocês, e ao Christian pela presença de vocês aqui hoje. Foi muito legal. A gente se vê no ano que vem, se Deus quiser. Beijo no coração. Pessoal, se vocês quiserem tirar uma foto com os atores, agora é o momento, mas tem que ser muito rapidinho. Aqui na frente do palco, tá? Eles vão... Eles vão subir no palco, porque senão eles não vão aparecer. Vocês ficam por aqui, pode ser? E agora encerram-se as nossas transmissões aqui. A gente tem que entregar o cinema. A Muvuca aqui. Faz um joinha aí, tá filmando? Vambora. Eu queria só dizer que foi muito importante. Vou sair na Globo essa parada aí depois no YouTube. Valeu! Isso é muito importante.